Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme Rocha. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa primeira de 4 aulas de Direito de Execução Penal do nosso curso preparatório ao concurso público visando ao provimento de cargos para agente penitenciário federal. Pessoal, temos 4 aulas teóricas pela frente, primeira agora. E nessas 4 aulas teóricas, todas de Direito de Execução Penal, vamos ver 2 assuntos que constam dos conteúdos programáticos dos últimos concursos para agente penitenciário federal, principalmente no concurso de 2015. E esses 2 pontos, vocês sabem tão bem quanto eu, são Sistema Penitenciário Federal, que a gente vai ver hoje, e artigos principais, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, dispositivos principais da Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal, a gente vai ver os principais artigos, aqueles que realmente dizem respeito a assuntos, tópicos e temas da Lei de Execução Penal que efetivamente têm caído e com grande probabilidade de caírem, tais temas e assuntos e tópicos, no seu concurso público. Já a parte de Sistema Penitenciário Federal, nós vamos vê-lo, tal sistema, por completo. E a completude desse Sistema Penitenciário Federal diz respeito a uma lei, que a gente vai ver daqui a pouco. É uma lei e um decreto. Vocês vão dizer assim, professor, é uma lei realmente longa, um decreto extenso? Não. Mas eles possuem vários detalhes. É uma lei relativamente um tanto curta. É um decreto bastante curto também, mas tanto a lei quanto o decreto cheios de detalhes. Antes que eu venha a trazer a vocês aqui o material do Sistema Penitenciário Federal, eu preciso, junto a vocês, trazer uma introdução ao tema da Lei de Execução Penal, para depois passarmos ao Sistema Penitenciário Federal. Não, eu não vou ver hoje, eu não vou abordar hoje, não vou nem sequer abrir junto a vocês a Lei de Execução Penal. A gente vai ter 2 a 3 aulas só para vermos principais dispositivos da Lei de Execução Penal. Mas eu preciso trazer a vocês aqui à tona, aqui e agora, algumas notas introdutórias, senão vocês vão entrar aqui no Sistema Penitenciário Federal, no estudo do Sistema Penitenciário Federal, um tanto perdidas e um tanto perdidos. Então, para que a gente possa, portanto, entrar com o pé direito de forma firme e podemos construir de forma muito consolidada os nossos conhecimentos a respeito do Sistema Penitenciário Federal, primeiramente, vamos ter em mente o seguinte. Quando uma pessoa é processada e julgada penalmente pelo juízo penal competente e é condenada com trânsito em julgado, e nós todos sabemos o que significa o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Significa a sentença penal condenatória contra a qual não cabe mais qualquer recurso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, que são detalhes muito de direito processual penal, sobre a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é muito polêmica à luz da doutrina mais garantista do Brasil, do que vem a significar exatamente trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí, quando vocês vão estudar direito processual penal, nessa parte de princípio constitucional expresso, o princípio constitucional expresso da não culpabilidade, ou do estado de inocência, ou da presunção de inocência, aquele princípio constitucional expresso que diz que ninguém é considerado culpado enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Ninguém é considerado culpado enquanto não for condenado irrecorrivelmente por sentença penal condenatória. Mas o que vem a ser esse trânsito julgado? Quando exatamente ocorre? O que vem a ser quando ocorre essa irrecorribilidade da sentença penal condenatória? Repito, são perguntas eminentemente de direito processual penal. Tá? Quem entenda, entre magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos e juristas e advogados criminalistas, aqui entenda que trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, aqui entenda, em outras palavras, que a irrecorribilidade da sentença penal condenatória no Brasil somente ocorreria e somente ocorrerá se, quando e porque não couber mais qualquer recurso. Então, para muitos, o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, a irrecorribilidade da sentença penal condenatória, significa que o sujeito não tem mais como interpor nem como opor qualquer recurso. Não cabe mais qualquer recurso, nem nos tribunais de justiça, nem nos tribunais regionais federais, nem no STJ, nem no STF, quando tiverem esgotados todos os recursos, tanto nas vias judiciais ordinárias, primeira instância e segunda instância, quanto esgotados também todos os recursos do STJ e STF, somente esgotados todos os recursos, é que teríamos o trânsito em julgado da sentença pré-condenatória. É que viríamos, portanto, a vislumbrar esta tal da irrecorribilidade da sentença penal condenatória. Mas há quem entenda, por outro lado, e é o entendimento que tem prevalecido por 6-5 no STF, pelo menos por enquanto, há quem entenda que não, trânsito em julgado da sentença pré-condenatória ou irrecorribilidade da sentença pré-condenatória pressupõe não esgotamento de todos os recursos criminais, inclusive esgotamento dos recursos criminais nas instâncias superiores dos tribunais superiores. Não, basta não caber mais qualquer recurso nas instâncias ordinárias, basta não caber mais qualquer recurso nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais e pronto. Teríamos o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Teríamos, a partir daí, a irrecorribilidade da sentença penal condenatória. Ah, mas ainda está cabendo análise do recurso especial no STJ. Ainda vai caber ou está cabendo análise do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Para essa segunda corrente doutrinária jurisprudencial, não interessa o fato de ainda caber recurso especial no STJ ou de ainda caber recurso extraordinário no STF, porque esgotados os recursos nas vias ordinárias entendo juízes de primeiro grau e TJs, TRFs, TRS, esgotados esses recursos nessas vias ordinárias, pronto. Transita em julgado a sentença penal condenatória, torna-se irrecorrível a sentença penal condenatória e o sujeito vai cumprir, executar a pena que foi condenado. Lembrando que no nosso Código Penal brasileiro temos 3 penas: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Uma prova para a gente peticionar federal não vai cair coisa alguma de execução de pena de multa. Pode cair alguma coisa sobre execução, cumprimento de penas restritivas de direitos, professor Guilherme Rocha? Pode cair sim. Mas se cair, na verdade, quando caírem questões em seu concurso público sobre o cumprimento, a execução pressupondo aí o trânsito, julgado, sentença condenatória. Lembrando que mesmo quem entenda que basta esgotamento dos recursos nas vias ordinárias, caberia, portanto, esse cumprimento da pena, a denominada execução provisória da pena privada de liberdade. Mas, enfim, e vão cair questões no seu concurso público sobre execução de penas, as penas que vão cair no seu concurso, não tenham dúvidas, são as famosas penas privativas de liberdade. Aqueles que restringem, de alguma forma, em alguma medida, a liberdade de locomoção. Lembrando ainda que no nosso sistema penal comum brasileiro, nós temos as seguintes penas privativas de liberdade: reclusão, de ordinário para crimes mais graves, e detenção para crimes menos graves, e ainda nós temos a prisão simples para certas contravenções penais. Professor, todo e qualquer crime a que se comina a pena privada de liberdade, todo e qualquer crime a que se comina a pena privada de liberdade é, na verdade, um crime que vem a estipular necessariamente sempre pena de reclusão? Não. Há crimes cuja pena privada de liberdade é reclusão, como acabei de assinalar, e há crimes cuja pena privada de liberdade é detenção. Para contravenções penais, prisão simples. Professor, 100% das contravenções penais, 100% a pergunta, 100% das contravenções penais são punidas, apenadas, sancionadas com a pena privativa de liberdade de prisão simples? Não. Existem várias contravenções penais para as quais a única pena prevista, combinada, é multa.
mas não vão cair na sua prova questões sobre contravenções penais. Do que realmente vai cair na sua prova, no tocante apenas penas privativas de liberdade, reclusão ou detenção para crimes. Mas qual seria a diferença entre reclusão e detenção? Reclusão e detenção. E aí vem mais uma vez a resposta no próprio Código Penal e na Lei de Execução Penal. É que as penas privativas de liberdade no Brasil possuem 3 regimes de cumprimento. Regime fechado, que é o mais grave, mais severo e fechado. Regime semiaberto, não é o mais grave, mas também não é o mais brando. E, finalmente, o regime mais brando, denominado regime aberto. Quando se diz que determinado crime é apenado com pena privativa de liberdade de reclusão, aí tanto faz como tanto fez, se a pena, qual é a pena mínima, qual é a pena máxima, reclusão. Pena privativa de liberdade de reclusão. Neste caso, a depender das peculiaridades do sujeito ativo, a depender de se ele é primário ou reincidente, e a depender sobremodo do quantum de pena privativa de liberdade que ele foi condenado, com trânsito e julgado, a depender desses fatores todos, condenado à reclusão, ele poderá começar a cumprir a pena privativa de liberdade no regime fechado, ou no semiaberto, ou até, quem sabe, já começar no aberto. E aí muita gente que não é formada em direito pensa, puxa vida, eu achava até agora, estou dizendo que necessariamente você pensou assim, não. Mas muita gente não formada em direito, até muita gente formada em direito pensaria assim, com muitos alunos meus, pensaria assim a priori, antes de escutar aqui a introdução da minha aula. O professor achava que quando o cara fosse condenado a uma pena privativa de liberdade, necessariamente sempre teria que começar, necessariamente teria de iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Não necessariamente. Depende das peculiaridades do sujeito ativo, de se ele é primário ou residente e, sobretudo, sobremodo, do quantum da pena privativa de liberdade ali aplicada com o trânsito julgado pelo juízo competente. Ele pode, quem sabe, a depender das peculiaridades do caso concreto, começar no fechado, ou começar no semiaberto, ou já começar no aberto. E se for reclusão. E na detenção? Digamos que alguém foi condenado por determinado crime a uma pena privativa de liberdade de detenção. A detenção não admite regime fechado. Pelo menos ninguém pode começar a cumprir a pena privativa de liberdade no regime fechado. Detenção, fechado, não é possível. Mas o cara digamos que o cara foi condenado por vários crimes. O cara cometeu diversos crimes em concurso material. Todos os delitos, digamos, pelos quais ele foi condenado, o sujeito foi condenado, todos são apenados com detenção, todos, 100%. O cara cometeu 6, 7, 10, 15 crimes, todos apenados com detenção. E digamos que todos praticados em concurso material de crimes, aí o juiz condenou o cara por todos os crimes e somou as penas. Ao somar as penas, digamos, suponhamos hipoteticamente, que a pena aplicada ficou em 20 anos de detenção. 20. Pode iniciar no regime fechado, pô, 20 anos. Pode não. Por quê? Porque foi pena de detenção. Então é curioso. O cara que é condenado por um crime só, um cara primário, de bons antecedentes, condenado por um só crime a uma pena privativa de liberdade de reclusão superior a 8 anos, inicia no fechado. Um crime só, primário, de bons antecedentes. Mas é reclusão superior a 8 anos, inicia no fechado. Um cara condenado, digamos, a 20 anos, a uma pena privativa de liberdade de 20 anos, mas todos os crimes apenados ali são de detenção, não pode iniciar no regime fechado. Então vamos lá. A pena privativa de liberdade de reclusão admite os 3 regimes: fechado, semiaberto, aberto. A depender das peculiaridades do caso concreto, melhor dizendo, e mais especificamente, a depender das peculiaridades do sujeito ativo, a depender se ele é primário ou reincidente, e a depender, sobretudo, do quantum da pena privativa de liberdade aplicada, ou seja, quantos anos, quantos meses e quantos dias
de condenação sobre ele, a depender desses fatores todos, na reclusão, poderá iniciar no fechado ou no semiaberto ou já no aberto. No caso de detenção, inicia no semi-aberto ou no aberto, porque não se admite início de cumprimento de pena em regime fechado no que diz respeito à detenção, por maior que seja o quanto da pena privativa de liberdade eventualmente aplicada ao sujeito ativo. E aí o cara vai cumprir sua pena privativa de liberdade. Professor, será que o cara vai cumprir pena privativa de liberdade? Será que o cara necessariamente, sempre, em todo e qualquer caso, vai ter de cumprir sua pena privativa de liberdade, seja reclusão ou detenção, necessariamente na mesma cidade, ou na mesma comarca, no mesmo município onde cometeu o crime? Claro que não necessariamente. Pode ser em outro lugar? Com certeza. Com certeza. Então já fiquem construindo aí o conhecimento. É possível o cara cumprir pena privativa de liberdade em um local muito distante, até outro estado, por exemplo, muito distante do local onde ele cometeu o crime? Com certeza. Então pode muito bem acontecer, diante das peculiaridades do caso concreto, de o cara cometer um crime, por exemplo, em Rio Branco do Acre, mas por alguma razão ter que cumprir a pena privativa de liberdade em outro estado do norte ou até fora da região norte. Professor, será que o sujeito terá que necessariamente sempre cuidado? Quem da área de direito sabe muito bem o que eu vou falar agora. Que não é, fique sabendo agora. Cuidado, em qualquer disciplina jurídica, direito penal, direito processual penal, direito de execução penal, direito civil, processual civil, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, cuidado com expressões como nunca, jamais, tudo, toda, todas, sempre, ou expressões como em todo e qualquer caso, em nenhum caso. Cuidado. Palavras e expressões muito absolutas, de tudo ou nada, sempre, nunca, jamais, todos, todas, nada, ninguém, jamais, todo mundo. Cuidado. Cuidado porque dispositivos legais, melhor dizendo, questões de concursos públicos que traz vocábulos, não é sempre, mas costumam estar erradas, essas questões. Claro, sim, haverá questões de concursos públicos que estarão corretíssimas usando um nunca, um jamais, um sempre, um todo mundo ou ninguém. Haverá. Mas é muito mais propício dizer que a questão vai estar errada do que certa quando trouxer um vocábulo um tanto absoluto, tá bom? Vamos lá. É possível o sujeito ser processado e julgado pelo juízo de direito ou juízo federal, digamos, em Recife, Pernambuco. O cara é processado e julgado e condenado irrecorrivelmente. Processado, julgado e condenado irrecorrivelmente por uma vara estadual ou vara federal em Recife, Pernambuco. Esse mesmo cara, processado e julgado em Recife, Pernambuco. Condenado em Recife, Pernambuco. E transitou e julgado da CTS para condenatória. Há uma pena privativa de liberdade. É possível, a depender das peculiaridades do caso concreto, o sujeito vir a cumprir a pena fora de Pernambuco? É possível. Professor, alguém vai dizer. Então, é muito comum em direito de execução penal, é muito corriqueiro, senhoras e senhores, que o local do crime seja X, o local do cometimento do crime seja X, o local onde o cara é processado, julgado e condenado irrecorrivelmente ser Y, e o local onde ele vai cumprir a pena privativa de liberdade ser Z. Isso pode acontecer, e acontece e muito e corriqueiramente. Claro que também é possível o cara cometer o crime em Recife, ser processado e julgado em Recife, ser condenado irrecorrivelmente em Recife e cumprir a pena em Recife. Claro que é possível. O que eu estou dizendo é que, na verdade, são tantas peculiaridades de casos concretos que muita coisa é possível. Inclusive isso. O local do cumprimento da pena ser o mesmo local onde foi processado, julgado e condenado, e o mesmo, que também é o mesmo local do crime, mas também podem ser locais completamente distintos.
há uma regra básica na lei de execução penal e na jurisprudência do STJ e do STF. Vocês nunca percam de vista que jurisprudência do STF e do STJ é extremamente importante. Professor, basta eu ler a lei do Sistema Penitenciário Federal e ler a lei da execução penal, estou garantido no concurso público. Não, não está não. Porque pode cair jurisprudência do STJ e do STF. Cuidado. Principalmente nas súmulas do STJ e do STF. E não é só em direito de execução penal não, viu? Em toda e qualquer disciplina que estiver contida no seu conteúdo programático. Bem, vejam só. Uma regra básica do artigo 66 da Lei de Execução Penal, artigo 66 da Lei de Execução Penal, não esqueçam, 66 da Lei de Execução Penal, regra essa também aperfeiçoada com a jurisprudência do STJ e do STF, é a seguinte. O juízo competente para acompanhar a execução penal, para acompanhar o cumprimento da pena privativa de liberdade, também poderia ser restritivo de direitos, mas vamos ficar com a pena privativa de liberdade. O juízo competente para acompanhar o cumprimento, a execução da pena privativa de liberdade, não necessariamente é o mesmo juízo que sentenciou e condenou o cara. Volto ao exemplo que eu dei agora há pouco. O cara muitas vezes é processado, julgado e condenado por um juiz de direito, um juiz eleitoral, um juiz federal de Recife, Pernambuco, mas vai cumprir pena privativa de liberdade, por exemplo, em outro local do Brasil. O juízo competente que vai acompanhar a execução penal, que vai acompanhar o cumprimento da pena privativa de liberdade, não é o juízo que sentenciou em Recife. Nesse meu último exemplo, não é. Mas será quem, professor? Será o juízo de uma vara estadual ou vara federal, da execução penal, do local e no local onde o sujeito vai cumprir a pena privativa de liberdade. Então, professor, deixa eu ver se entendi. O cara, muitas vezes, é processado, julgado e condenado pela Justiça Estadual do Estado de Pernambuco, ou pela Justiça Federal no Estado de Pernambuco, ou pela Justiça Eleitoral no Estado de Pernambuco, ou pela Justiça Militar Estadual do Estado de Pernambuco, ou pela Justiça Militar da União no Estado de Pernambuco. Vejam só quantas justiças eu estou colocando no Estado de Pernambuco. Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar da União, Justiça Militar Estadual. Tudo lá em Pernambuco. Não é um exemplo. Podia citar outro estado, ou do federal, enfim. Mas vamos colocar Pernambuco. É condenado, processado, julgado e condenado por uma dessas justiças no estado de Pernambuco e ter de cumprir a pena privativa de liberdade em outra parte do país. Perfeitamente possível. E aí o juízo competente, quem que vai ser o juiz que vai acompanhar essa execução penal? Não é o que sentenciou, não é o que condenou. É o da mesma comarca onde está lá o estabelecimento penal onde o sujeito vai cumprir pena privativa de liberdade. Onde o sujeito vai lá cumprir a pena privativa de liberdade. Então, se o cara é processado, julgado e condenado em Pernambuco, por qualquer justiça, por exemplo, em Pernambuco, tem uma súmula do STJ, é bom que vocês anotem, essa súmula é importantíssima, súmula 192. Súmula 192. 192 do STJ. Anote essa súmula. Lê essa súmula 192 do STJ. Então, seja qual for a justiça que processa, julga e condena o cara, quem vai, portanto, o seu juízo competente para acompanhar a execução penal vai ser o juízo do local onde o sujeito, local onde se encontra, o estabelecimento penal onde o sujeito se encontra ali, cumprindo pena privativa de liberdade. Então, se, por exemplo, o cara vai cumprir a pena condenado lá em Pernambuco, por qualquer justiça, mas vai cumprir a pena privativa de liberdade, por exemplo, no Paraná, será um juízo de direito da vara de execuções penais no Paraná, um juiz federal de uma vara de execução penal federal no estado do Paraná, quem vai acompanhar o cumprimento da pena privativa de liberdade desse sujeito lá, que estará recolhido
estará ali recolhido, preso em um estabelecimento penal no estado, repito, do Paraná. Professor, alguém pergunta. Mas se tudo que está falando, professor, é somente se o sujeito for condenado a uma pena privativa de liberdade e recolhido a um estabelecimento penal. Exatamente. Professor, bom, vamos começar por uma coisa mais óbvia, o lulante. Depois a gente vai tornar a coisa um pouco mais dificultosa. Vamos ao óbvio lulante. Se o sujeito é absolvido, então não vai cumprir pena alguma, né, pessoal? Foi absolvido. Se o sujeito é condenado a uma multa, bom, condenado a só multa. Bom, condenado a só multa, não a pena privativa de liberdade. Esquece tudo que eu falei, portanto, uma pena privativa de liberdade, pena de multa. O sujeito é condenado a pena privativa de liberdade, mas foi convertida, substituída em pena ou penas restritivas de direitos. De sorte que nessa substituição, /conversão, nos termos do Código Penal, artigo 44, nos termos do Código Penal, artigo 44, quando tiver havido essa substituição, também chamada de conversão, o sujeito não vai cumprir um dia de pena privativa de liberdade. Só irá cumprir, unicamente, então somente, exclusivamente, pena restritiva de direitos. Ah, é? Então de nada vale tudo que eu falei até agora. Ou ainda o cara é processado, julgado e condenado a uma pena privativa de liberdade. Não é multa, é privativa de liberdade. Digamos que não cabe a substituição dessa pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Por que não cabe? Porque não estão preenchidos rigorosamente todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Então não vai valer, não vai caber a substituição, também é chamada de conversão, da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Então o cara vai ter que realmente cumprir a pena, mas calma, digamos, que a pena privativa de liberdade, a que ele foi condenado, embora não caiba a substituição por pena restritiva de direitos, a pena privativa de liberdade foi de até 2 anos, anote esse número, 2 anos, estão presentes no caso concreto, os requisitos para a chamada suspensão condicional da pena. Ou seja, o cara é condenado a uma pena privativa de liberdade de até 2 anos. Não cabe substituí-la por pena restritiva de direitos. Por que não? Porque não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mas estão sim presentes os requisitos da suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Neste caso, a pena privativa de liberdade será suspensa, a execução será suspensa, e sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade, ele não será recolhido a lugar nenhum. Ele não vai cumprir um dia de pena privativa de liberdade recolhido em qualquer estabelecimento penal. Mais uma vez aí, de nada vale tudo o que eu falei até agora sobre um juízo condenar o sujeito e ele ser recolhido e cumprir pena privativa de liberdade em outro juízo. De nada vale. De nada vale o que eu falei no caso de absolvição. Ou no caso de ser condenado somente a multa. Ou no caso de ser condenado a pena privativa de liberdade, porém substituída por restritivo de direitos. Ou no caso de ser condenado a pena privativa de liberdade, não caber restritiva, mas caber suspensão que são da pena. Em todos estes casos assinalados, não cabe o que eu falei, nem sequer a incidência daquela pré-falada súmula 192 do STJ. Professor, então quando é que cabe tudo que você falou? Quando o sujeito for condenado a uma pena privativa de liberdade, não cabendo restritivo de direitos, não cabendo suspensão da pena, e tendo de cumprir essa pena privativa de liberdade recolhido a um estabelecimento penal. Esse estabelecimento penal, que pode ser uma penitenciária, na linguagem da lei de execução penal, pode ser uma penitenciária, pode ser uma colônia agrícola, industrial ou similar, pode ser a chamada casa de albergado. Professor, e se o sujeito tiver de cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto e no local aberto, casa de albergado, aberto, casa de albergado, mas não existir casa de albergado, aí o cara, pasme, mas é assim no Brasil, vai cumprir a pena em casa.
Na própria residência, na própria residência. Onde, tendo o sujeito que cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto, só vale para aberto, e não havendo caso albergado, então ele vai cumprir a pena em casa. Vai caber, tornozeleira eletrônica, etc e tal, mas é em casa, na própria residência. Então, tudo que eu falei até agora sobre o cara condenado no local e vai cumprir a pena em outro local, o juízo competente do local não é o juízo competente para execução penal do local onde está o estabelecimento penal, onde o cara está recolhido, cumprindo pena privativa de liberdade, incidência da súmula 192 do STJ, tudo isso só vale para os casos em que o sujeito vai ter de cumprir a pena privativa de liberdade recolhido a algum estabelecimento penal. Professor, mas vamos supor no caso que você citou agora há pouco, o cara tem que cumprir a pena privativa de liberdade no regime aberto, seria casa de albergado, que é um estabelecimento penal. Pois é, casa de albergado é tratado como estabelecimento penal pela lei de execução penal. E não há no local um caso albergado, vai cumprir em casa. Também vale nesse caso aí, tudo que eu falei. Se a residência do cara é em local diverso do local do juízo que o condenou, aplica-se o que eu falei também. O juízo competente para acompanhar o cumprimento da pena privativa de liberdade desse condenado é o juízo do local onde o sujeito está recolhido cumprindo a pena privativa de liberdade. Então é isso, o cara pode muito bem ser condenado na unidade da federação, processado, julgado, investigado, processado, julgado e condenado na unidade da federação, transitar em julgada sentença penal condenatória em determinada unidade da federação, mas ter que cumprir a pena em outra parte do país. Pode ser no mesmo local, mas eventualmente em outra parte do país. E o juízo competente vai ser, repito, para a quarta ou quinta vez, é para solidificar o conhecimento. O juízo criminal competente vai ser o da execução penal do local onde se encontra o estabelecimento, onde o cara está ali recolhido, cumprindo ou a cumprir a pena privativa de liberdade. Quando não couber restritivo de direitos e não couber a suspensão condicional da pena. É bem verdade, vocês vão dizer, professor, estou com essa súmula 192 do STJ aqui aberta. Mas aqui só fala do juízo das execuções penais. Esse juízo das execuções penais é o juízo de direito. Mas acontece que também se aplica a mesma súmula 92 para juízo federal das execuções penais. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Pode acontecer de o sujeito ser condenado pela justiça federal, como um federal de um estado, em um estado. O cara é processado, julgado, condenado irrecorrivelmente pela justiça federal em um estado e ter que cumprir a pena privativa de liberdade recolhido, a um estabelecimento penal federal do mesmo estado ou, quem sabe, de outro estado. Pode acontecer. E aí, pessoal, está armado todo o campo para que vocês, já no próximo bloco, entrem com os dois pés de forma bem firme no tocante ao entendimento do sistema penitenciário federal. Próximo bloco, adentrar no nosso material. Aguardem. Prosseguindo, pode acontecer sim, alguém pergunta assim, professor, pode acontecer de o sujeito ser processado, julgado e condenado, vejam só, pela Justiça Comum Estadual de Pernambuco, ou pela Justiça Eleitoral em Pernambuco, ou pela Justiça Militar da União em Pernambuco, ou pela Justiça Militar do Estado de Pernambuco. Ou, claro, pela própria Justiça Comum Federal em Pernambuco. E, eventualmente, ser transferido de um estabelecimento penal estadual de Pernambuco ou de outro estado, transferido
a um estabelecimento penal federal, pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer. Então, é o seguinte, pode acontecer do sujeito, desde o primeiro dia de cumprimento de pena privativa de liberdade, já começar a cumpri-la em estabelecimento penal federal de segurança máxima. E pode acontecer de o sujeito estar cumprido já algumas semanas, meses ou anos de pena privativa de liberdade, recolhido a um estabelecimento penal estadual, mas eventualmente ser transferido a um estabelecimento penal federal. Isso pode acontecer? Pode. Então, em quais casos exatamente e qual o trâmite para o sujeito, desde já iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, recolhido ao estabelecimento penal federal, ou estando cumprindo pena privativa de liberdade, recolhido ao estabelecimento penal estadual, um dia ele vira sendo transferido legalmente a um estabelecimento penal federal de segurança máxima. Em que hipóteses isto pode acontecer? E aí sim, vem à tona o nosso material acerca do sistema penitenciário federal. E como disse a vocês no iníciozinho do primeiro bloco, é uma lei e um decreto. O decreto regulamenta a lei. Professor, para quem não é da área de direito, o decreto está abaixo da lei. O decreto vai regulamentar a lei. Tem uma lei que tem que ser obedecida, claro. O decreto, se a gente vai ver depois, o decreto só traz as minúcias, os detalhes, a burocracia da lei. A lei traz um texto mais básico. A lei diz o que tem que ser feito, onde, como, por quem. O decreto vai trazer as minúcias, vai trazer o detalhamento do que diz a lei. Por exemplo, a lei vai dizer, cabe transferência de presos a estabelecimentos penais federais de segurança máxima em tais casos. Tá, a lei. Vai haver um regulamento que vai trazer minúcias, vai detalhar, vai dizer quais são os documentos necessários para ser efetivada a transferência. Veja que o decreto é muito mais detalhado. Mas cuidado. Podem apostar que o que mais você explorar, tem que estudar tudo. Está no programa, tem que estudar tudo. Mas o que mais você estudar, o que mais vai ser explorado de vocês é a lei. Mais do que o próprio decreto, tá bom? É o nosso material, Sistema Penitenciário Federal, Lei 11.671/2008. Lei 11.671/2008. Vamos lá. Do que trata essa lei? Essa lei trata de quê? Qual o objeto dela? Ela trata de quê? Vamos lá. Artigo 1º da mesma lei. A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Claro, né, pessoal? O nosso tópico, o nosso tema aqui é Sistema Penitenciário Federal. Eu vou tratar de estabelecimentos penais o quê? Federais. Estabelecimentos penais federais, já que estamos falando do Sistema Penitenciário Federal. Vamos lá. A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos. Olha aí, a inclusão e a transferência. Transferência de onde? Um preso que estava cumprindo pena privativa de liberdade recolhido, por exemplo, em estabelecimento penal estadual, também pode ser federal, né? Mas estadual, vamos colocar aqui, transferido um dia, quem sabe, a um estabelecimento penal federal. Isso pode, pode. Mas, professor, espera aí. O cara que está cumprindo pena privativa de liberdade, recolhido ao estabelecimento penal estadual, não teria que necessariamente, olha, necessariamente sempre, cuidado com essas palavras perturbadoras, viu? Muito absolutas, palavras muito arrogantes. Professor, o cara está cumprindo pena privativa de liberdade recolhido ao estabelecimento penal estadual. Para ele ser transferido ao estabelecimento penal federal. E pode. Não teria que ter cometido um crime federal? Não necessariamente. Então pode acontecer. Do cara ser processado, julgado e condenado recorrevamente por um crime da competência da justiça comum estadual. Tem nada de competência federal. Iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em um estabelecimento penal estadual. Tem nada de federal até aí também. Já está cumprindo essa pena privativa de liberdade em estabelecimento estadual. Já faz semanas, meses ou anos. E acontecer, mesmo assim, dele ser transferido a um estabelecimento penal federal de segurança máxima. Isso pode acontecer. Então, cuidado
Se cai uma questão na sua prova, tipo assim, o sujeito só pode ser incluído, incluído em, ou transferido a, incluído em, ou transferido a, estabelecimento federal de segurança máxima, somente se, somente quando vier ser processado e julgado pela Justiça Federal. Não necessariamente. Pode ser processado e julgado eventualmente pela Justiça Estadual, ou eleitoral, ou militar da União, ou militar estadual, ou mesmo federal também. E mesmo assim, cumprir ou ser transferido em a estabelecimento penal federal nas situações trazidas pela Lei 11.671/2008. A gente não pode fugir da lei. A inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos para aqueles, ou seja, estabelecimentos penais federais, obedecerão ao disposto dessa lei. Então, a lei trata de inclusão de presos e transferência de presos. Inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. E a transferência de presos de outros estabelecimentos, estaduais ou federais, a estabelecimentos federais de segurança máxima. Tudo aqui é federal. Tudo aqui é federal. Vamos lá, já sabemos do que trata a lei. Competência territorial da execução penal federal. Opa! No primeiro bloco, falei bastante sobre essa competência territorial para acompanhar a execução penal. Mas vamos descer a detalhes sobre a competência territorial da execução penal federal. Artigo 2º da lei. A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais, ou seja, artigo 2º vai falar de quê, professor? O artigo 2º vai falar de quê? Artigo 2º, 3º, etc. Alguns artigos dessa lei vão dizer qual é o juiz que vai ser o competente para acompanhar o cumprimento da pena privada de liberdade de alguém que esteja cumprindo a pena recolhido a um estabelecimento penal federal. Pronto, vamos lá. A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida por quem? Pelo juízo federal, claro. Pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Eu falei bastante sobre isso no primeiro bloco. Não interessa que o fato de o sujeito ter sido processado, julgado e condenado na Bahia, no Acre, em Roraima, em Pernambuco, se o cara tiver, no caso concreto, que cumprir a pena privada de liberdade, por exemplo, em um estabelecimento penal federal do sul do país, vai ser um juiz federal do local onde se encontra esse estabelecimento penal federal que vai acompanhar a execução penal federal. Então, o processo ocorreu na justiça, justiça comum estadual, justiça comum federal, justiça militar da União, justiça militar estadual ou justiça eleitoral, mas o processo executório, vamos colocar assim, a execução da pena, o cumprimento efetivo da pena privada de liberdade, recolhido o sujeito a um estabelecimento penal federal, quem vai acompanhar é um juiz federal do local onde estiver o estabelecimento penal federal de segurança máxima, ao qual foi recolhido preso. Mas, professor, e se for, como já falei, mas vou repetir o exemplo. E se, por exemplo, um juiz federal no estado de Pernambuco, quem processou, julgou e condenou o sujeito. Houve um processo judicial penal federal instaurado lá por denúncia do Ministério Público Federal em Pernambuco, e foi um juiz federal em Pernambuco que processou, julgou e condenou. Mesmo assim, o estabelecimento penal federal, onde o sujeito vai eventualmente, não necessariamente, cumprir pena, poderá ser um estabelecimento penal federal de fora de Pernambuco? Sim. E lembrando, pode até acontecer, cuidado, de o sujeito ser processado, julgado e condenado e reconvenido por uma justiça, e mesmo assim ter de cumprir a pena privada de liberdade recolhido a um estabelecimento penal estadual. Pode acontecer. Falei sobre isso bastante no primeiro bloco. O juiz federal, ou eleitoral, ou militar federal, ou militar da União, o juiz como estadual, processa, julga e condena, mas o cara cumpre a pena em estabelecimento penal estadual do mesmo estado da condenação ou de outra unidade federada. Isso é possível. Vamos lá. Então já sabemos quem é o competente. Vai ser um juiz federal, não qualquer juiz federal, mas juiz federal, que vai acompanhar a execução penal federal, não é qualquer juiz federal, senão o juízo federal da seção ou subseção judiciária
onde estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Então, não só temos o seguinte: o cara vai cumprir pena privativa de liberdade recolhido ao estabelecimento penal federal. Quem vai? Então, daí já temos duas coisas. Duas conclusões. Vai ser um juiz federal quem vai acompanhar essa execução penal. E não é qualquer juiz federal, o juiz federal do local onde se encontra o estabelecimento penal federal, onde o sujeito esteja recolhido, cumprindo ali, ou a cumprir ali, a pena privativa de liberdade. Artigo 3º. Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, lembrando, a lei desse sistema penitenciário federal. Os estabelecimentos penais que vocês vão ver aqui são federais. Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. É um dado extremamente importante. O sistema, a lei e o decreto sobre o sistema penitenciário federal valem não somente para aquele que vai cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento penal federal, não só para ele. A lei e o decreto só valem após o trânsito julgado de sentença para condenatória. Não. Peraí, professor, não. Quer dizer que, professor Guilherme Rocha, pode acontecer, e acontece, porque a lei permite, a lei aqui permite, que o sujeito, ainda no inquérito policial, nem sequer foi denunciado, vamos supor. Ainda no curso do inquérito policial, foi decretada contra ele uma prisão cautelar temporária ou uma prisão cautelar preventiva. No curso do inquérito, não há nem denúncia do Ministério Público, não há nem processo penal instaurado ainda. No curso ainda do inquérito policial, o cara, por ordem judicial, foi preso, está preso temporariamente ou preso preventivamente. É um preso provisório. Não há sequer denúncia, tampouco processo penal, tampouco instrução criminal, muito menos sentença penal condenatória, tampouco transitado e julgado. Estamos muito longe da deflagração da sentença penal condenatória, ainda mais transitada e julgada. Muito longe disso. Estamos ainda na fase de inquérito policial. Decretada contra o indiciado a prisão temporária ou prisão preventiva, pode caber a aplicação da lei 11.671/2008 para o preso provisoriamente preso? Cabe. Então a lei tanto é cabível para quem já esteja após o trânsito julgado de sentença penal condenatória ou na execução provisória, vamos colocar assim, tanto ela é cabível para quem vai já cumprir a pena porque já tem nas costas uma sentença penal condenatória, como também é cabível a mesma lei. Também é cabível a mesma lei para o chamado preso provisório, aquele que está preso cautelarmente, preso em flagrante, preso temporariamente ou preso preventivamente. Então, tanto para o condenado quanto para aquele que não é condenado, mas é preso provisório, lembrando que o preso provisório pode ser preso provisório no curso do inquérito policial, prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva, ou no curso da ação penal, no curso do processo, mas sem ter sentença ainda, que é o caso da prisão preventiva. Então, serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Então, se quer na sua prova assim, a lei do Sistema Penitenciário Federal, a lei 11.671/2008, somente se aplica ao condenado. Errado. Somente se aplica àqueles que já tenham contra si uma sentença penal condenatória. Errado. Somente se aplica após o trânsito julgado. Errado. Questões assim serão todas erradas. Assim, mal formuladas. Por quê? Porque também ao preso provisório cabe a aplicação da lei. Está aqui. Artigo 4º. A admissão do preso, seja ele condenado, porque já tem contra si uma sentença penal condenatória, seja ele provisório, a admissão do preso, seja condenado ou provisório, dependerá de quê? De decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente. Do juízo a admissão onde? A admissão do preso a um estabelecimento penal federal de segurança máxima, que é o que estamos vendo desde o artigo 1º. A admissão do preso, onde? No estabelecimento penal federal de segurança máxima. Seja esse preso condenado, seja ele provisório,
dependerá de quê? De decisão prévia e fundamentada de quem? De qualquer juiz? Do juízo federal. Pensa um pouco. O estabelecimento penal é federal. Só que tem competência é juízo federal. E não é qualquer juízo federal. O juízo federal do local onde se encontra o estabelecimento penal federal, onde o sujeito esteja recolhido para cumprir a pena privativa de liberdade ou esteja recolhido para cumprir a prisão provisória. Vamos lá. Após receber esse juízo federal competente, já vimos no artigo 2º. Após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Interessante que esse juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória, juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória, pode ser juiz de direito, juiz federal, juiz eleitoral, juiz militar da União, juiz militar estadual, conforme as peculiaridades do caso concreto. O que não muda é o juiz federal, e não de outra natureza, não de qualquer local, do local onde se encontra o estabelecimento penal federal, onde o sujeito irá ser recolhido para cumprir a pena, se condenado, ou cumprir a prisão provisória, no caso de preso provisório. Mas esse juízo responsável aqui pode ser, em tese, qualquer juízo responsável, um juiz de direito, um juiz federal, um juiz eleitoral, um juiz militar federal, um juiz militar estadual, enfim. Parágrafo 1º. A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente. Olha aqui, pessoal. Esse parágrafo 1º do artigo 4º. Esse parágrafo 1º aqui do artigo 4º, pessoal, desta lei, só vem a reiterar, reforçar o que eu tenho dito desde o primeiro bloco. A reiterar que eu falei sobre o artigo 66 da Lei de Execução Penal e jurisprudência do STJ e STF, citando a súmula 192 do STJ. Vejam só mais uma vez. Parágrafo 1º, aqui no meio, a execução penal em estabelecimento penal federal da pena privativa de liberdade no período em que durar a transferência ficará a cargo do juízo federal competente. Professor, peraí. Pode acontecer por acaso, e mais uma vez, já digo a resposta, sim pode, mas vamos lá. Pode acontecer por acaso, o cara é condenado pela justiça comum estadual, ou justiça eleitoral, ou justiça militar da União, ou justiça militar estadual. Condenado a pena privativa de liberdade alta, não cabe suicídio nem restrito de direitos, tem que cumprir a pena privativa de liberdade recolhido ao estabelecimento penal. E aí ele é condenado por a Justiça Federal, Comum Estadual, Militar Federal ou Justiça Eleitoral, de um Estado e uma unidade federada, e cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento penal estadual do mesmo Estado ou de outro Estado. Já vimos o tempo todo, umas 500 vezes, desde o primeiro bloco, que é possível, mas calma. O cara vai lá, vai cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento penal estadual. Digamos que o cara foi condenado a 30 anos de reclusão. Vai ser recolhido a estabelecimento penal estadual. E aí, vai cumprir 30 anos. Não vou levar em consideração aspectos de livramento condicional, vamos deixar isso para uma outra aula. E aí, dos 30 anos que tem que cumprir, ele já cumpriu 5, recolhido a estabelecimento penal estadual. Pode acontecer dele, pelas razões que a gente vai ver aqui na lei, dele ser transferido, faltam mais 25 anos, né? Condenado a 30, cumpriu 5, faltam 25. Ele pode ser transferido desse estabelecimento penal estadual a um estabelecimento penal federal? Pode. E passar um tempo no estabelecimento penal federal. E depois voltar a cumprir a pena, o restante da pena, naquele mesmo estabelecimento penal estadual ou em outro estabelecimento penal estadual federal? Pode. Então o cara pode sair pingando o país todo, professor, em tese. Pode. Começar a cumprir por um tempo em estabelecimento penal estadual, eventualmente, nos casos da lei aqui, ser transferido por um tempo, a um estabelecimento penal federal, e depois voltar aquele mesmo estabelecimento penal estadual ou cumprir o restante da pena em outro estabelecimento penal federal ou estadual, que não aquele do início do cumprimento da pena. Isso também é possível. Aqui embaixo, parágrafo 2º. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada. Vou explicar isso aqui. Mediante carta precatória,
pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo, ou seja, de origem, a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Vamos lá. Digamos o seguinte: um juiz federal ou um juiz de direito, ou seja, estadual, no estado de Pernambuco, podia colocar outro estado, mas só para a gente ficar no mesmo exemplo. Um juiz federal no estado de Pernambuco, ou um juiz de direito do estado de Pernambuco, durante o inquérito policial ou durante a ação penal, mas ainda não há sentença, decretou a prisão cautelar, a prisão provisória do sujeito. Decretou a prisão preventiva, vamos supor. Decretou prisão preventiva. E por questão de segurança pública, digamos que o cara lá, contra quem se decretou prisão preventiva, seja o líder máximo de uma grande facção criminosa do país. E há necessidade de sua transferência, pelo menos por um tempo, prisão provisória, ainda não há sentença contra ele, de ser transferido, pelo menos por um tempo, a um estabelecimento penal federal de segurança máxima, Lei 11.671/2008. Quem vai acompanhar essa prisão provisória? O juiz federal do local onde se encontra o estabelecimento penal federal de segurança máxima, onde o sujeito está ali recolhido, cumprindo a prisão provisória. Pronto, esse juiz federal da prisão provisória vai ter competência para acompanhar a prisão provisória. Mas calma aí, veja só. Uma coisa é o tamanho do poder que tem o juiz federal do local do estabelecimento penal federal, onde se encontra recolhido o sujeito preso, cumprindo pena privativa de liberdade. O tamanho do poder, da competência, vamos colocar assim, o tamanho da competência, o poder desse juiz federal é enorme. Por quê, professor? Porque o cara está lá recolhido ao estabelecimento penal, o condenado está lá recolhido ao estabelecimento penal federal, cumprindo pena privativa de liberdade. Já tem sentença aqui nas costas. Então, o poder, a competência desse juiz federal que acompanha esse cumprimento de pena é imenso. Uma competência imensa, um poder imenso. Mas quando se trata, diz aqui o parágrafo 2º do artigo 4º, pessoal, quando se trata de o juiz de direito, o juiz federal, o juiz eleitoral, o juiz militar estadual, o juiz militar federal, em Pernambuco, no meu exemplo, que decreta uma prisão provisória, não há sentença, e o cara é transferido por um tempo apenas, por um período, ao estabelecimento penal federal de segurança máxima, o tamanho do poder e da competência desse juiz federal, desse local, é muito menor. Por quê, professor? Porque se trata de execução, melhor dizendo, de cumprimento de execução de prisão provisória, que tem mais, enquanto não há sentença, a prisão não é de cumprimento de pena. Enquanto não houver sentença, a prisão somente é provisória. Enquanto houver somente prisão provisória, que tem um grande poder, é o juiz lá atrás que decretou a prisão. E não o juiz que tem maior poder. E não o juiz federal do local onde se encontra o estabelecimento penal federal, onde se encontra recolhido o sujeito preso provisoriamente. Quem vai, portanto, decidir se a prisão preventiva deve ser revogada ou não, é o juiz de lá que decretou, e nesse juiz federal. Quem vai decidir sobre a incidência da execução provisória é o juiz lá que decretou a prisão, e não o juiz federal cá. Então, esse juiz federal, que do local onde se encontra o estabelecimento penal federal, nos casos de cumprimento de prisão provisória, esse juiz federal tem muito menos poder. Está aqui, ó. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada pelo juízo de origem ao juiz federal competente. Mantendo aquele juízo, ou seja, o juiz de origem vai manter a competência para o processo judicial e para os respectivos incidentes, chamados incidentes da execução penal. Incidentes na execução penal são um assunto que vocês encontram na lei de execução penal. Os incidentes da execução penal. Então, uma coisa é o juiz federal do local onde se encontra o estabelecimento penal federal. Quando se tratar de cara cumprindo pena, esse juiz federal tem uma competência, um poder lá em cima. Mas é só prisão provisória, então o juiz federal só vai fiscalizar o cumprimento da prisão provisória. Poder mesmo que tem é o juízo deprecante, o que expediu a carta precatória ao juízo federal, que é o juízo deprecado,
que vai só se limitar a fiscalizar a execução, o cumprimento da prisão provisória. Vejam só. Até agora vimos a competência territorial da execução penal federal. Vamos agora a dispositivos sobre transferência de presos. Artigo 5º. Bom, pode haver transferência de presos? O tempo todo tem dito que sim. Pode acontecer o cara ser transferido de um estabelecimento penal estadual a um estabelecimento penal federal. E do federal para o estadual, a gente vai ver. E do federal para federal, também é possível. Vamos lá. Quem pode requerer, pedir essa transferência? Vamos ver. São legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz de origem da necessidade da transferência do preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima. Esse juiz de origem pode ser um juiz federal, pode ser um juiz de direito, pode ser um juiz eleitoral. Juiz de origem, na lei, no decreto, na sua prova de concurso público. Juiz de origem pode ser qualquer juiz, não necessariamente um juiz federal. Beleza? Vamos lá. Cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz de origem da necessidade da transferência do preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima. Quem pode requerer a transferência? Matéria da sua prova. Vamos lá. Pode requerer a transferência do preso a autoridade administrativa. Autoridade administrativa é o diretor do estabelecimento penal onde o sujeito está lá cumprindo pena ou cumprindo prisão provisória. Digamos, está lá o cara cumprindo pena privativa de liberdade, vamos supor, recolhido a um estabelecimento penal estadual, no estado de Pernambuco, no estado da Bahia, no estado do Maranhão, no estado, sei lá, do Amapá, estabelecimento penal estadual. O cara é diretor do estabelecimento e requer, por tais e tais motivos, requer a transferência desse preso que está lá no estabelecimento penal estadual. Requer transferência ao estabelecimento penal federal. Autoridade administrativa. Quem mais pode requerer essa transferência? O Ministério Público. Quem mais pode requerer? O próprio preso. O próprio preso pode requerer. Professor, vamos lá. Quem faz um requerimento é a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. Quem faz um requerimento. Mas vamos lá, professor, quem pergunta? Uma vez que o preso faça esse requerimento, quer ser transferido por tais... Primeiro, quem for requerer tem que justificar, fundamentar, explicar por que está precisando da transferência. Por que a necessidade de transferência. Não basta o Ministério Público dizer assim, não fui com a cara do condenado, quero que seja transferido. Haha. Não. Tem que explicar fundamentadamente o porquê da transferência. Todo requerimento de transferência de preso tem que ser fundamentado. Mas vamos lá. Todo mundo tem que fundamentar. Até o preso tem que fundamentar. Até o preso tem que fundamentar. Bom, o fato de o preso requerer a transferência de forma fundamentada. O fato do Ministério Público requerer a transferência do preso de forma fundamentada. O fato da autoridade administrativa requerer a transferência do preso de forma fundamentada. Esse requerimento fundamentado é garantia de que o sujeito preso vai ser transferido? Não. Pode acontecer do Ministério Público ou o preso ou a autoridade administrativa fazer um requerimento de 100 laudas com fundamentos e mais fundamentos e ser indeferido o pedido de transferência. Então, não é garantia de que o preso será transferido. Parágrafo 1º. Caberá à Defensoria Pública da União a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Então, se perguntar na sua prova a quem, portanto, incumbe a assistência jurídica de preso. Aí tanto faz se é preso cumprindo pena privativa de liberdade ou preso provisório, tanto faz. A quem incumbe fazer assistência jurídica, claro, de graça, gratuitamente, a quem estiver preso em estabelecimento penal federal. Assistência jurídica pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, já sei, Defensoria Pública Estadual. Não. O cara não está lá preso, recolhido a um estabelecimento penal federal, então a Defensoria Pública da União, que é a Defensoria Pública de índole federal, que irá prestar assistência jurídica a esse preso. Preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Tanto faz ser preso cumprindo pena, porque já tem contração a sentença condenatória nas costas, ou preso provisório. Assistência jurídica pela Defensoria Pública da União.
Não é qualquer defensoria pública, é a defensoria pública da União, por favor. Artigo 5º, parágrafo 2º. Instruídos os autos do processo de transferência. Então, temos lá, o Ministério Público pediu a transferência, ou se não, o preso, pode ser o preso via advogado constituído ou preso via defensoria pública. Preso vai ser assistido por quem? Por um advogado ou pela defensoria pública da União. Ministério Público, autoridade administrativa, vai fazer o requerimento de forma fundamentada. E aí? Instruídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos no prazo de 5 dias cada. Professor, eu tenho que decorar que o prazo é de 5 dias cada? Tem que decorar o prazo. 5 dias cada. Quando não requerentes, a autoridade administrativa vai ter 5 dias para se pronunciar. O Ministério Público vai ter 5 dias para se pronunciar, se o pedido não partir do próprio Ministério Público, né? A defesa vai ter o prazo de 5 dias para se pronunciar, se não for o preso que impediu a transferência. Bem como o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal mais adequado. Vamos lá. Digamos que quem pediu a transferência foi o Ministério Público. Pediu a transferência do preso, por tais e tais motivos. Motivos, fundamentos. Já vai ser julgado. Não, calma. O Ministério Público fez o requerimento? Vamos lá. Se o requerimento tiver partido do Ministério Público, vamos lá. A autoridade administrativa vai ter 5 dias para dar seu parecer. A defesa vai ter 5 dias também para se pronunciar. E o DEPEN vai ter 5 dias para se pronunciar. Não é 5 dias para todo mundo, não. É 5 dias para a autoridade administrativa, outro prazo de 5 dias para a defesa, outro prazo de 5 dias para o DEPEN. Então, se caísse na sua prova, um prazo comum de 5 dias para os demais pronunciar. Não é comum. Comum significa um prazo só para todo mundo. Não. Tome defesa, 5 dias só para você. Tome autoridade administrativa, 5 dias só para você. DEPEN, 5 dias só para você. Então, cada um vai ter 5 dias para se pronunciar. Veja que o DEPEN, ele, se quiser, facultado, pode indicar o estabelecimento penal federal mais adequado. Então, pode cair na tua prova que o DEPEN, nesses casos, obrigatoriamente ou necessariamente ou sempre irá indicar o estabelecimento penal federal mais adequado. Sempre. Obrigatoriamente. Necessariamente. Deverá. Não, aqui diz a quem é facultado indicar. O DEPEN pode indicar, pode não indicar. Ele não é obrigado a indicar, nem é obrigado a ficar calado. Ele, se quiser, facultado. Se quiser, indica, mas se quiser, não indica. Não é obrigado, não é necessário, não há um dever imposto ao DEPEN. Parágrafo 3º. A instrução dos autos do processo de transferência será disciplinada no regulamento para fiel execução desta lei. Que regulamento é este? É o decreto que a gente vai ver ainda. O regulamento está no decreto. O regulamento está no decreto. Muito bem. O decreto vai trazer as minúcias de como é essa instrução, passo a passo. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafos 4 e 5º. Na hipótese de imprescindibilidade de diligências complementares, pode acontecer. Alguém fez o pedido, bem fundamentado, tem que ser fundamentado. Aquelas outras pessoas vão ter cada qual 5 dias para se pronunciar. E pode, não é que irá acontecer, mas pode ser que aconteça, depende muito do caso concreto, de haver necessidade imprescindível de diligências complementares. É, neste caso, o juiz federal. Porque, veja só, quem decide sobre transferência? O juiz federal. Já que estamos falando de transferência a um estabelecimento penal federal, vai ser o juiz federal que vai decidir. O juiz federal ouvirá, no prazo de 5 dias, o Ministério Público Federal e a defesa, e em seguida decidirá acerca da transferência do mesmo prazo, na hipótese de imprescindibilidade de diligências complementares. Pode haver diligências imprescindíveis? Pode haver. Pode não haver? Pode não haver. Parágrafo 5º, aqui embaixo. A decisão que admitiu o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Ou seja, caso o juiz federal, que vai decidir a transferência, decida admitir a transferência, o juiz federal não só vai admitir, como vai dizer o estabelecimento penal federal onde o sujeito vai ser transferido e o tempo em que vai permanecer nesse estabelecimento penal federal. Parágrafos 6º e 7º. Havendo extrema necessidade, veja, extrema, coisa exorbitante, extraordinária, fora do comum,
havendo extrema necessidade, expressão forte, hein? O juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, na forma do parágrafo 2º deste artigo, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada. Espera aí, professor. Espera aí. Então temos o seguinte, regra generalíssima. Primeiro é feito um requerimento fundamentado, várias pessoas serão ouvidas, cada qual no prazo de 5 dias. Poderá haver diligências complementares a serem cumpridas. E depois de toda esta burocracia, é que o juiz federal, depois de toda a instrução, essa burocracia toda é instrução para transferência. Depois de toda essa burocracia toda, instrução, é que o juiz lá na frente vai decidir se admite ou não admite a transferência do preso a um estabelecimento penal federal de segurança máxima. É regra, mas fica na sua prova sim. Certo ou errado? Toda e qualquer, ó, expressão forte, arrogante, toda e qualquer transferência, em qualquer hipótese, não pode prescindir, não pode afastar a instrução regular. Falso. Por quê? Porque em hipótese de extrema necessidade, o juiz inverte. Como assim inverte? O certo, a regra geral não é certo, mas a regra geral. Primeiro haver toda a instrução e depois decidir transferir ou não. Mas em caso de extrema necessidade, o juiz pode inverter, dizer, primeiro eu transfiro, porque é urgente. Extrema necessidade é algo urgente. É urgência urgentíssima. Há uma situação assim, extremamente periclitante. O juiz primeiro transfere. Eu não quero saber de instrução, coisa nenhuma. Há uma necessidade imperativa, é emergencial de transferência. Papum. E fundamenta. Vai ter que fundamentar. Transfere. Aí depois, já transferido o sujeito, a um estabelecimento penal federal, é que vai continuar a correr a tal da instrução. Então pode acontecer, no caso de extrema necessidade, que é uma emergência, é um caso realmente muito peculiar, muito extraordinário, exorbitante, de o juiz inverter, primeiro transferir, e depois dar início ou continuidade à instrução, e depois da instrução, decidir manter aquela transferência que ele já realizou, ou revogar aquela transferência. Pode acontecer. Parágrafo 7º, a autoridade policial, pois é, policial, entrou aqui na jogada, muita gente entrando aqui, não é? Autoridade administrativa, Ministério Público, Defesa, tem Defensoria Pública, tem o DEPEN, muita gente aqui, tem Juiz Federal, agora entrou mais um, autoridade policial, o delegado de polícia. Autoridade policial, seu delegado. Delegado. Que delegado? Delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal, conforme o caso. O delegado será comunicado sobre a transferência do preso provisório quando a autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir. Está lá correndo o inquérito policial, digamos, da Polícia Federal, houve uma decretação de prisão temporária ou prisão preventiva, e, na situação aqui da lei, o juiz federal decretou a transferência. Opa, está transferido o sujeito. O juiz federal comunica ao delegado federal, olha, transferi tal preso, eu sei que está correndo inquérito policial, delegado aí com o senhor, papapá, mas sabe que em tal data eu transferi para tal estabelecimento penal federal, o sujeito vai passar tanto tempo, etc, etc, etc. Mais sobre transferência e presos, próximo bloco.